as leis de Newton e como essas leis se aplicam na prática, fique aqui com os Engenewtons. Olá, nós somos os Engenewtons e nós falaremos sobre leis de Newton. Primeiramente, devemos conceituar força e inércia. Força é um agente vetorial capaz de romper a inércia de um corpo. Esta força é medida em Newton. Inércia é a resistência que um corpo opõe ao seu estado, parado ou em movimento. Em suma, força é um agente capaz de gerar o movimento, e inércia é a dificuldade de um corpo em alterar o seu estado. Temos dois tipos de força: as forças de contato, que incluem tração, a força normal e a força elástica, e as forças de distância, que incluem a força-peso, a força elétrica e a força magnética. Falaremos agora sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Segundo ela, todo o corpo tende a permanecer no estado em que se encontra, em repouso ou com velocidade constante. Exemplificando na prática, observaremos um carrinho. Imagine que este carrinho esteja parado sobre uma superfície. Ele permanecerá naquele lugar se nenhuma força atuar sobre ele. Como na Terra existem algumas forças, entendemos que é difícil esta imaginação. Portanto, basta pensarmos se este carrinho estivesse no espaço. A conclusão seria a mesma. Caso o carrinho estivesse em um movimento em linha reta com velocidade constante, ele continuaria em seu estado até que uma força atuasse sobre ele. Novamente, vamos pensar se isso ocorresse no espaço. A conclusão seria a mesma. Falaremos agora sobre a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, que diz que o somatório das forças atuando sobre um corpo é igual à massa desse corpo vezes a sua aceleração. Para explicarmos, vamos imaginar um carrinho de compras e considerar que duas das componentes, força resultante, massa ou aceleração, variam. Se a força que eu faço sobre o carrinho aumenta enquanto a massa permanece constante, a aceleração do carrinho irá aumentar. Se a força que eu faço sobre o carrinho é constante e eu aumento a massa do carrinho, colocando mais produtos, a minha aceleração irá diminuir. Se a minha aceleração é constante, significa que a força que eu faço sobre o carrinho e a massa do carrinho aumentam ou diminuem proporcionalmente um ao outro. Isto mostra que a força resultante, massa e aceleração estão diretamente ligados. Falaremos agora sobre a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, que diz que a toda força aplicada a uma outra de mesmo módulo, mesma direção, mas em sentidos opostos. Por meio de um exemplo, vamos demonstrar isso. Quando martelamos um prego, o martelo faz uma força sobre o prego, e o prego faz uma força sobre o martelo. A direção dessas duas forças são iguais, tal como a intensidade dessas forças. A diferença é que o sentido da força que atua sobre o martelo é oposta à força que atua sobre o prego, ou seja, o sentido das forças são opostos. Agora iremos aplicar as três leis de Newton por meio de três experimentos práticos. Ao retirarmos um livro suspenso onde um carrinho estava apoiado, verificamos que a única força que atuava sobre o carrinho era a força gravitacional, puxando o carrinho em direção à Terra. Se não houvesse esta força, o carrinho permaneceria parado, flutuando após a retirada do livro, obedecendo à lei da inércia, visto que um corpo em repouso permanece em repouso se nenhuma força atua sobre ele. Ao empurrarmos um livro em uma mesa plana, o livro entra em movimento, gerando uma velocidade no sentido do movimento. Como a velocidade diminui, temos uma aceleração no sentido negativo. Como a massa do livro é constante e a aceleração diminui, a força resultante também diminuirá, isto é, estará para o sentido negativo, sendo esta força a força de atrito. Desta forma, a segunda lei de Newton é obedecida. Ao realizar um choque entre um carrinho e um livro, o carrinho faz uma força no livro e o livro faz uma força no carrinho. As forças têm a mesma direção, o mesmo módulo, isto é, a mesma intensidade, porém estão em sentidos opostos. A força do carrinho no sentido positivo e a força do livro no sentido negativo. Como o livro tem maior massa, isto é, maior inércia, ele permanece parado, enquanto o carrinho entra em movimento, obedecendo assim a terceira lei de Newton.